Olá, meu nome é Luiz Felipe, eu estou no terceiro ano da escola EE Coronel Marcos Ribeiro. Hoje eu vou tentar explicar mais ou menos como se constituiu e como foi a Segunda Guerra Mundial. Podemos voltar ao princípio. Alemanha. Chanceler, ou seja, Adolf Hitler, toma o poder no ano de 1933. Para alguns países, o que podia ser só mais um país tendo um novo governante, para uns, foi a preocupação mundial. Como posso dizer? A Alemanha, nesse tempo do ano de 1983, ainda estava sofrendo um pouco com a crise da Bolsa de Nova York, que ainda estava funcionando e ainda por cima estava afetando a Alemanha, e também as repressões da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a Alemanha já tinha muitos antecedentes, como eu posso dizer. A Primeira Guerra Mundial fez a Alemanha assinar o Tratado de Versalhes, que simplesmente erradicou o exército alemão e impôs várias dívidas sobre a Alemanha. Como que Hitler mais ou menos conseguiu evoluir de novo o patamar alemão? Ele investiu no militarismo, ou seja, na construção militar. Tanques, aeronaves, aumentou o exército, aumentou a marinha. Qual foram essas criações? Simplesmente Hitler queria, com o seu maior poder, ele queria mais território. Ele queria pegar os territórios que a Alemanha tinha perdido com a Primeira Guerra Mundial e também que ele ia se expandir. Qual foi o termo usado para isso? A teoria do espaço vital. O espaço vital foi mais ou menos quando Hitler anexou vários países que pertenciam à Alemanha durante a Primeira Guerra e também países que tinham a maior população alemã. Ou seja, mesmo que não fosse um país da Alemanha, se tivesse mais população alemã, Hitler queria elas. Só que o que acontecia com isso? Hitler, na verdade, ele não usava como foi tipo assim. A Segunda Guerra Mundial começou no ano de 1939 com a invasão da Polônia. Só que para mim foi um pouco mais antes que isso. Por quê? Hitler queria mais território. Com essa coisa do território vital, só que ele fazia alguns contratos, como eu posso dizer, ele fazia alguns acordos com os países para dar o território para ele. Isso o que acontecia? Só que antes dele fazer esses acordos, ele deixava os militares dele, ou seja, as armas apontadas diretamente da fronteira do país. Ou seja, se fosse contra ele, já tinha uma grande repressão, ou seja, era uma grande elevação no moral para se render. Agora, como que eu posso explicar isso? Como Hitler já foi indo tomando vários territórios, chegou um momento que ele decidiu que simplesmente ele era o dono de tudo, ele era mais forte. Então, o que ele estava sendo levado? Estava chegando na Polônia. A Polônia era um país, pode-se dizer que grande, do tamanho da Alemanha, antes da tomada dos territórios, só que ela tinha dois aliados fortíssimos. Quem eram eles? A França e a Inglaterra. A França e a Inglaterra ameaçaram a Alemanha de um jeito que simplesmente a Alemanha não equivocou, como é que eu posso dizer? Ela não pensou duas vezes. O que era essa ameaça? Se ela invadisse a Polônia, eles iriam declarar guerra. Só que antes desses negócios acontecerem, Hitler tinha assinado um pacto de não agressão com a União Soviética, em 1939. Ou seja, os dois não iam se atacar. O que acabou acontecendo? Hitler ignorou as ameaças desses dois países e invadiu a Polônia pelo oeste e a União Soviética tomou metade pelo leste. Com isso, a Segunda Guerra Mundial se iniciou. O que aconteceu? A França começou a mandar tropas para a fronteira e conseguiu avançar um pouco no território alemão. O Reino Unido não tinha muito o que fazer, só que ele mandava suprimentos imediatos para a França. Ou seja, exército, como é que eu posso dizer? Exército, aeronaves, tanques, essas coisas assim. Isso não adiantou muito. Porque, como eu posso dizer?
Na Polônia foi usada a mesma estratégia que simplesmente erradicou o exército polonês. É a chamada Blitzkrieg. Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Essa Guerra Relâmpago foi constituída primeiro de um ataque de bombardeiros, depois de tanques, seguida de infantaria. Essa simplesmente foi a catástrofe que mais aconteceu e simplesmente foi a solução. Foi a solução para o Hitler tomar toda a Europa praticamente. Só não tomou a Itália porque ela era uma aliada. O que aconteceu? Hitler, em um ano apenas, tomou todo o território francês. Que pediu a rendição, é claro, porque eles não podiam fazer muita coisa. Quando a França se rendeu, a Inglaterra ficou chocada, porque simplesmente eles acreditavam no poder da França. Eles não sabiam que a Alemanha era tão forte. O que começou a acontecer? Hitler estava com outros planos. Ele não queria atacar a Inglaterra. Ele queria os territórios da União Soviética, que eram enormes. Qual foi o plano para isso? Ele começou a mandar levas de bombardeiros enormes em direção à Inglaterra. Para quê? Fazer uma repressão. Repressão, ou seja, eles queriam fazer a Inglaterra se render para eles não ter que lutar em uma guerra de duas frentes. E primeiro eles iam que lutar na frente europeia e depois na frente asiática. Isso seria mais ou menos uma acabação para o Hitler. O que aconteceu? A Inglaterra mesmo assim conseguiu resistir. E o que aconteceu? As forças aéreas, ou seja, a RAF da Inglaterra, conseguiu simplesmente aniquilar as forças que vinham toda hora da Alemanha para tentar bombardear. Isso impôs uma grande descida do moral alemão. O que acabou acontecendo? Para recuperar isso, a Alemanha começou a invadir um pouco do território africano. Ou seja, porque lá eles podiam pegar territórios, porque eram fracos, não tinham muito exército, e também porque lá tinha o famoso ouro negro, ou seja, o petróleo, que já era famoso naquele tempo. Com essa tomada de territórios, que foi pela, como é que eu posso dizer o nome? Afrika Korps. A Afrika Korps era a companhia de soldados alemães que lutavam junto com os italianos pela tomada dos territórios. Só que ele não sentia-se satisfeito. Ou seja, só que ele tinha um percentual. Simplesmente Hitler fez a coisa mais besta que ele podia ter feito. Em 1941, com a Operação Barbarossa, Hitler invadiu a União Soviética. Isso simplesmente fez com que todo o país se perguntasse: como que esse cara fez isso? Porque ele começou muito bem. Simplesmente ele tomava vários territórios, ele tomou muitos com as operações que ele fazia. Só que tinha um que foi a derrocada final do Hitler. Muitos conhecem mais ou menos, quando se trata de história, que cidade foi essa? A cidade de Stalingrado. Stalin já era o chefe supremo da União Soviética. Ou seja, Stalingrado era a cidade que recebia o nome do chefe. Eles não podiam deixar Hitler ficar com ela. Se Hitler tomasse Stalingrado, simplesmente a Rússia perderia o moral e poderia ser a derrota. Hitler estava com planos, primeiro, de tomar Stalingrado, só que aí que tá. As suas tropas estavam indo para este lugar aqui, que é Cáucaso. Este local tinha refinarias de petróleo da União Soviética. Como Hitler estava mandando primeiro para isso, só que ele pensou: eu acho que é melhor eu tomar Stalingrado primeiro. Só que ele não fez o certo. O que ele fez? Ele dividiu as forças, ou seja, ele dividiu em duas as forças que primeiro iam para o campo de petróleo e depois para Stalingrado. O que aconteceu? Stalingrado tinha, é claro, o Hitler conseguiu, estava no começo lá, estava espetacular, as forças de Hitler estavam aniquilando todas as forças russas. O que aconteceu? Simplesmente os russos não paravam de vir. Era, como posso dizer, um enxame de abelha. Quando você vê uma, sempre vai ter várias em algum lugar. Ou seja, sempre vinha várias tropas para tomar Stalingrado de volta. Pode-se dizer que aquele lá foi o mar de sangue de Stalingrado. O que aconteceu? Um tempo depois, em 1942 e 1943, que foi o ano em que o que aconteceu? A vitória russa em Stalingrado. Foi a primeira derrota alemã em toda a sua glória, em toda a sua tomada pelo mundo. Isso simplesmente acabou com o moral dos alemães.
eles sofriam empurrões enormes de todas as vezes que eles tentavam alguma nova operação. Quando eles tentaram novamente isso aqui, estava um cenário inteiramente destroçado. Batalhas onde pessoas morriam em todo lugar. Agora vamos dar uma voltada daqui para como que estava o cenário, mas aqui no Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico e na América. Como o Japão também era um aliado da Alemanha, o que aconteceu? Ele também queria tomar territórios, porque o Japão era muito pequeno naquele tempo. Ele já tinha uma grande rixa com a China. Eles tinham uma repressão dizendo que os chineses eram inferiores a eles. O que aconteceu? O Japão começou a invadir todos os territórios da China. Uma certa parte desses territórios, pode-se dizer. Só que ele precisava de algo para continuar a sua guerra. O que foi esse algo? Matéria-prima, que era suficiente para ser construída. Não tinha muito na China, porque lá tinha a maior seção de carvão. O que aconteceu? Ele começou a tomar ilhas do Pacífico, que tinham esses minérios. Algumas ilhas perto da Índia também, que eles tinham 3 fontes vitais. Eles tinham metal, borracha e óleo. Essas 3 coisas eram o suficiente para o Japão continuar a sua guerra. O que ele estava acontecendo? O Japão estava se expandindo, só que ele queria mais, mais e mais. Só que tinha um problema. Ele tinha um grande inimigo pela frente. Quem que era esse inimigo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um grande poderio também. Um grande poderio bélico e naval. Ou seja, o Japão precisava erradicar primeiro o seu maior inimigo e depois ele ir continuando conseguindo tomar os territórios. Porque ele sempre sofria uma grande repressão por causa que mais ou menos... E se acaso os Estados Unidos atacassem de surpresa? O Japão não ia conseguir revidar por causa que naquele tempo ele também recebia recursos dos Estados Unidos. Ele tinha um plano. Qual era o plano? Atacar a base naval Pearl Harbor. Pearl Harbor pode-se dizer que foi um dos ataques covardes que mais teve, como é que eu posso dizer, mortes e afundamento de navios de uma vez só. A batalha de Stalingrado pode ter sido grande coisa. Agora, em termos de naval, foi a batalha de Pearl Harbor. O que aconteceu? O Japão, em um domingo de 1941, mandou mais de uma força de mais de 400 bombardeiros caças em direção a Pearl Harbor. O que aconteceu? Simplesmente os alvos deles eram quais? Eram os encoraçados, os navios e os centros onde os soldados estavam. Eram as 3 coisas alvos deles. Só que tinham lá o que eles queriam a mais. Qual que era? Os porta-aviões dos Estados Unidos. Só que não estavam lá. Estavam em outra ilha que ficava um pouco mais distante. O que aconteceu? Eles foram lá, destruíram, afundaram vários navios. E os que foram muito importantes, simplesmente... Só que aí que tá. Eles não afundaram uma coisa... Como é que eu posso dizer? Não afundaram. Eles não destruíram uma coisa que foi muito importante para a virada dos americanos. O que foi? Os tanques de gasolina. Ou seja, os tanques de petróleo que estavam em Pearl Harbor. Nenhum foi afetado. Simplesmente isso foi um grande erro do Japão. Por quê? Porque simplesmente os Estados Unidos vão quase no mesmo dia já voltando das suas atividades rotineiras depois de velarem todos os mortos do, infelizmente, ataque. O que aconteceu? Um pouco tempo depois desse ataque do Japão a Pearl Harbor, os Estados Unidos precisavam fazer uma campanha contra o Japão para elevar a moral dos Estados Unidos, que já estavam com raiva do ataque covarde do Japão. O que eles planejaram? Um ataque de leves bombardeiros, como você pode ver no filme Pearl Harbor, de 2003, que foi um ataque de leves bombardeiros, só que não em qualquer lugar, diretamente na capital do Japão, Tóquio. Isso foi um grande susto para o Japão, porque se acertasse por acaso o líder supremo, ou seja, o imperador do Japão, seria horrível, porque teria sido um suicídio em massa de generais e comandantes do Japão. O que aconteceu? Como foi esse dado? Eles não conseguiram, eles realizaram esse ataque e depois pousaram na China.
Só que pode-se dizer que foi só um ataque inicial. O ataque normal estava por vir ainda. Os Estados Unidos estavam cada vez mais mandando forças, tomando as ilhas que o Japão tinha conquistado no Pacífico. Eram complicados por causa que os japoneses eram muito experientes militarmente. Eles construíram vários fortes que foram suficientes para manter baixas enormes nos soldados dos Estados Unidos e ainda assim conseguir se manter. Com os Estados Unidos, mesmo assim, com as grandes baixas, conseguiram tomar grande parte do território, o Japão ficou com medo. Ele precisava de alguma coisa que fosse útil para ele, ou seja, uma grande batalha. Qual que foi? A Batalha de Midway. Midway era um grande ponto naval e também aéreo para os Estados Unidos. O Japão viu isso como uma chance, porque se ele tomasse Midway, ele poderia reconstruir e construir lá um posto de aviões e sim também de navios. E seria útil para ele tomar todos os territórios que os Estados Unidos teriam pego de volta. O que aconteceu? Nessa batalha de Midway, os Estados Unidos conseguiram capturar o código japonês, os ingleses conseguiram capturar o Enigma, que era o nome do código secreto dos alemães. Eles conseguiram capturar e viram que o Japão estava planejando uma batalha, ou seja, um ataque em massa a Midway. Quando os Estados Unidos souberam disso, eles mandaram todos os porta-aviões e também um grande leva de navios e aviões. Quando o Japão chegou em Midway, ele mandou primeiro os seus aviões torpedeiros, como eram de costume nos ataques do Japão. Só que quando eles viram, eles não acharam muitos aviões. E não acharam quase nenhum navio. E isso foi estranho para o Japão, porque ele não sabia que a base tinha tão pouca coisa. O que aconteceu? Eles fizeram o primeiro ataque, só que quando eles perceberam, alguns marujos nos decks dos porta-aviões e dos navios notaram algumas nuvens estranhas em cima. O que eram? Eram bombardeiros B-17. Os bombardeiros B-17 eram bombardeiros de grande porte. Eles podiam carregar vários quilos de bomba. Eles lançavam tudo o que eles tinham em navios. Só que como eles eram de grande altitude, os navios japoneses conseguiam desviar, porque quando a bomba caía, eles simplesmente desviavam com seus navios. Só que aí o que estava para acontecer? Simplesmente uma virada enorme. Os Estados Unidos mandou toda a sua força de aéreo, bombardeiros que estavam nos porta-aviões. Quando o Japão viu simplesmente aquela força enorme vir em direção ao seu navio, os japoneses não sabiam o que fazer. Foi uma chuva de balas antiaéreas e simplesmente uma chuva de caças voando contra os torpedeiros, contra os cruzadores e contra os porta-aviões japoneses. Muitos conseguiram acertar e derrubaram, destroçaram. Pode-se dizer que o Japão tinha 4 porta-aviões. Só um conseguiu permanecer inteiro, que foi se dada a retirada. Os outros 3 foram afundados imediatamente, matando toda a tripulação e alguns poucos sobreviventes, é claro. O que aconteceu? Isso foi a derrota inteiramente proibida que o Japão não poderia ter sofrido, infelizmente sofreu. Com isso, os Estados Unidos já tinham moral, tomaram a maioria dos territórios. Quando chegaram no Japão, simplesmente eles ainda continuaram a guerra. A Segunda Guerra Mundial pode ter sido do fim em 5 de maio, eu acho, de 1945, quando Hitler acabou se suicidando, comendo uma pílula de veneno e dando um tiro em sua própria boca. O que aconteceu? O Japão permaneceu até 1946 com simplesmente uma coisa: Little Boy. Alguns conhecem esse nome, alguns podem não conhecer. Esse nome tem mais significado porque foi o nome dada à bomba nuclear que acertou Hiroshima e Nagasaki. Esses 2 pontos foram os pontos que derrotaram simplesmente o Japão. Tiraram ele da guerra total. Acabou. Foi isso que os Estados Unidos simplesmente conseguiu. Quando ele acertou Hiroshima e Nagasaki, o Japão não tinha mais o que fazer. Ficou assustado. Afinal de contas, eles tinham conseguido a primeira bomba atômica. Isso deixou os japoneses em fúria. Ou seja, o Japão acabou se rendendo, dando isso o fim da Segunda Guerra Mundial.
Bom, eu não sei se a minha explicação bastou o suficiente. Se tiverem algumas perguntas, por favor, podem fazer. Eu espero que tenha ajudado um pouco, pelo menos. Muito obrigado pelo seu tempo.